Boa noite a todos os nossos telespectadores. Estamos aqui ao vivo pela TV Web Tudo Praia Grande Litoral. Meu nome é Nelson Cunha e estamos dando início ao programa Espiritualidade Quântica. O programa Espiritualidade Quântica tem como objetivo trazer informações, entrevistas, tudo aquilo que possa agregar e ajudar você na sua expansão de consciência. E a TV Web Tudo Praia Grande Litoral que nos recebe aqui todas as terças-feiras, a partir das 21 horas. É um canal de entretenimento que passa atividades de toda a Praia Grande e Baixada Santista, onde você pode acompanhar os acontecimentos, entrevistas, as mais variadas informações, para que você fique sempre atualizado com os acontecimentos da Baixada Santista. E hoje, o programa Espiritualidade Quântica tem a satisfação de estar trazendo uma pessoa, abordar hoje um tema de suma importância, muito interessante. Eu estava há pouco conversando nos bastidores com a nossa convidada de hoje, e ela que é facilitadora de jornadas de autoconhecimento, terapeuta holística, hipnoterapeuta, coach, psicanalista em formação. Eu tenho a grata satisfação de termos aqui hoje Cleise Timóteo. Cleise, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Nelson. Boa noite a todos. É uma grata satisfação, Cleise, ter você aqui com a gente hoje. E, além do mais, para abordar um tema que eu considero muito interessante. Nós vamos falar hoje sobre como você pode descobrir o poder de transformação pessoal através da consciência. Quando a gente fala em transformação pessoal, um poder de transformação pessoal, isso já instiga a gente, né, a ficar mais curioso, querendo entender um pouco sobre esse tema. Mas antes da gente abordar, eu gostaria, Cleise, para que as pessoas, inclusive, possam conhecer você um pouquinho, conte para nós rapidamente, Cleise, como é que foi essa sua jornada de vida, o que te levou aos estudos até você estar aqui, né, falando de um assunto tão interessante, que muitas vezes requer bastante estudo, experiência de vida. Conta um pouquinho para nós sobre a tua jornada, Cleise, por favor. Bem, eu sempre fui uma pessoa muito inquieta, né, cheia de perguntas. E assim como cada um de nós, como vocês que estão assistindo, o ponto que nós estamos hoje foi justamente o que as perguntas nos moveram, né? Então, com toda essa minha inquietação, eu sempre fui muito curiosa pelo tema, né, da espiritualidade, religião, ciência, neurociência. Isso mais assim na minha fase de criança, adolescência. Daí veio a perseguição profissional, né? Eu digo perseguição e conforme vocês vão me conhecendo, vão entendendo o porquê. E me desenvolvi aí na área de gestão de pessoas, né? Sou especialista em gestão de pessoas, mas mesmo satisfeita na minha área profissional como gerente, eu ainda sentia falta de algo. E aí aquilo que era só uma curiosidade, apenas um hobby, se tornou a minha busca, o meu propósito. Então hoje eu tenho a minha consultoria, eu atuo com empresas, empreendedores profissionais, escavando esse propósito, falando sobre negócios conscientes e também cuidando do nosso ser. Né? Eu tenho um canal, podcast, Minha Mente Consciente, trabalhando pessoas físicas, não só profissionais, porque tudo começa com quem somos. E é por isso que eu estou aqui hoje, falando para vocês, depois de tantos estudos que eu fiz, de todas essas áreas, terapia holística, hipnoterapia, a psicanálise mais recentemente, e não vai parar por aí, porque nós somos seres em construção. E aqui estou hoje para dividir um pouquinho com vocês. Oh, que bom isso, hein? Então, os nossos telespectadores, já quero criar uma certa expectativa, porque hoje vai sair muita coisa boa aqui, né? Nós Com estamos aqui certeza. diante de Cleise Timóteo, que vai compartilhar conosco hoje um pouco, né? O tempo é curto, mas um pouquinho de todo o seu conhecimento e experiência, e deixar aqui para todas as pessoas várias dicas do que você pode fazer para se tornar mais consciente daquilo que você realiza. Então, Cleise, antes de mais nada, para a gente até aproveitar para contextualizar aqui o assunto, o tema, fala um pouquinho para nós. Uma pergunta que eu gostaria de fazer bem direta para você, antes da gente abordar propriamente o tema. Quando nós falamos em descobrir o poder de transformação pessoal, né? Ou seja,
você vai buscar meios para que possa fazer uma transformação pessoal, uma transformação interna, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer é o seguinte: você realmente acredita que todos podem se transformar? E, num segundo momento, como você define o que vem a ser consciência? Certo. Essa é a grande base para a gente começar. Muito bem pontuado, Nelson. Bem, eu acredito sim que todos nós temos esse poder de transformação pessoal, só que para que a gente alcance, né, esse objetivo, que a gente consiga realmente se transformar, nós precisamos decidir. Como tudo na vida que a gente quer construir, depende de uma decisão. E decisão parte do pressuposto que nós estamos rompendo com algo. Então, se você está no momento da sua vida que você precisa, sente que deseja se transformar, você realmente tem que se mover por esse seu sentir. Porque se você não sente essa necessidade, você agir apenas pelo que os outros dizem para você fazer, você não vai concluir essa transformação, você não vai acessar esse poder. Então, tudo começa a partir dessa necessidade interna, do que você sente. Se você sente e se você decide, você tem essa capacidade de se transformar, com certeza. E Agora, isso independe de idade, de posição social, qualquer outra questão, não é isso? sim, depende de qualquer fator. Se você decide e sente, você se movimenta em busca desse resultado. Ok. E como você define consciência, então, Cleise? Vamos lá, para a gente começar a entrar no tema aí, né? Certo. Bem, eu seria muito, digamos, até arrogante se eu definisse a consciência, né? Visto que é um tema muito discutido até hoje pela filosofia da mente e pela neurociência. Mas eu costumo sempre falar que a visão da minha janela, né, de tudo que eu já estudei, de tudo que eu sinto, né, porque nós somos seres que sentem o mundo e essas experiências é que conversa com a gente. Então, a partir disso tudo, a visão que eu tenho da minha janela, de tudo que eu estudei, tudo que eu já tive contato, a consciência nada mais é do que o nosso estado puro do ser. É a nossa parte mais autêntica, né? E é exatamente através dessa parte autêntica que nós acessamos esse poder de transformação. Mas aí requer um processo que nós temos que seguir para, de fato, alcançar a transformação pessoal. Ok. Na questão de consciência, você falou de uma forma bastante interessante, né? Que é essa janela, né? Essa postura interna, né? De olhar e reconhecer todas as coisas à sua volta. Ela, dentro de um determinado ponto de vista, ela não tem uma forma única considerada correta de ver. E entende-se que a forma que cada um tem, e se isso está adequado com a essência dela, essa é a forma correta. Seria isso, Cleise? Seria sim, Nelson, porque a consciência ela nos permite, né, ela nos dota da capacidade de nos reconhecer perante o ambiente, né? Então, ela que estabelece essa relação de quem somos com o ambiente em que estamos. E é por isso que quanto mais inconscientes estamos, menos nós nos satisfazemos com a vida, porque nós não colocamos dentro do nosso mundo, dentro daquele ambiente que nós necessitamos para evoluir e crescer, aquilo que realmente se identifica com o nosso ser. A gente começa como se estivesse passando numa prateleira, pegar itens que a gente não precisa, porque a gente não estabeleceu essa relação, essa força que nós temos dentro de nós a partir da consciência, de perceber o que no ambiente se relaciona de fato com quem somos. E isso é uma coisa interessante, porque aí muitas vezes leva a pessoa a achar que o ideal para ela é aquilo que o mundo dita, que um padrão da sociedade, uma moda muitas vezes acaba ditando, e a pessoa muitas vezes acaba por não ouvir a sua verdadeira essência para seguir aquilo que ela possa se identificar. E aqui no programa a gente costuma dizer muito isso, que cada um é um ser único,
e que nem sempre aquilo que é a essência de um vai ser a do outro, né? Então é muito importante que cada um busque, né, por si, qual é a sua verdadeira essência, né, nesse sentido. Exatamente. Nós somos exclusivos, eu costumo dizer, né? E nós todos estamos aqui buscando apenas os recursos para realizar aquilo que somente nós podemos realizar. Então, quanto mais a gente se torna conscientes, mais nós estamos observando o ambiente para captar esses recursos. E aí é nessa jornada da vida, captando esses recursos, crescendo, evoluindo, ajudando os outros ao nosso redor, que a gente vai sentindo essa essência. Né? Muitas pessoas falam sobre propósito, eu mesma citei propósito aqui na minha apresentação, mas propósito não é uma coisa assim acabada, como nós também não somos seres acabados, somos seres em construção. Então a gente precisa, né, é importante que a gente traga essa consciência, essa mente mais consciente para perto de nós, para realmente colocarmos essa essência a serviço do mundo, e é o que vai trazer felicidade para a gente. Maravilhoso, muito bem. Acho que até o momento aqui talvez já tenha criado curiosidade, né, nas pessoas que estão nos acompanhando, sobre então como é que a gente pode buscar, encontrar esse poder aí de transformação pessoal. Então, agora sim, já que a gente abordou um pouquinho esse assunto, vamos lá. Agora eu quero que vamos abordar então especificamente o tema e vamos iniciar então como é que a pergunta, né, que é o próprio tema, como é que a gente pode acessar então esse poder pessoal que todos têm, né, sem sombra de dúvida, e através dela e através da consciência, né, provocar essa transformação. Bem, esse poder de transformação está exatamente em nos colocarmos como esse ser consciente, ou seja, cada vez mais despertos de quem somos, para assim escolhermos os caminhos mais adequados para expressar quem somos, para descobrir quem somos, através de experiências, né? E eu costumo dizer assim, nós nos conhecemos, né? O autoconhecimento está sendo muito disseminado, muito divulgado, porque nós estamos num momento da vida em que precisamos realmente nos conhecer. Imagina todos esses impactos do coronavírus hoje, nós já somos o país mais ansioso do mundo, imagina quantas pessoas sofreram ainda mais, né, de perturbações mentais, teve sua saúde mental desequilibrada aí, por conta de não se conhecer, por conta de se deixar abalar pelas emoções e pelos pensamentos que frequentemente nos sequestram, né? Então, para a gente acessar esse poder de transformação pessoal, eu desenvolvi 7 passos para trazer de uma forma mais simplificada para vocês, né? Claro que quando eu digo simplificado, não quero dizer que é fácil, né? Toda decisão e toda transformação que nós queremos promover na nossa vida ou em um ambiente que nós estejamos vai depender muito do nosso autocontrole. E quanto mais conscientes, mais autocontrole. Mas vamos lá. Até para quem quiser anotar, eu vou colocar aqui em 7 passos como você consegue acessar esse seu poder de transformação pessoal. O primeiro eu até adiantei aí no começo da nossa fala, né? Você precisa sentir. Não adianta eu falar para você que você precisa ser transformado, que você precisa mudar a forma que você pensa, né? Até porque precisar, na PNL, a gente costuma dizer que é um saco de cimento, né? Essa palavra traz um peso para a gente. Quando a gente substitui por algo que é importante, a gente concentra mais os nossos esforços, porque a gente sabe que a partir daquilo que é importante, a gente colhe algo realmente valioso. Então, você precisa sentir, ou melhor, é importante que você sinta, que você deseje essa transformação do fundo do seu coração, porque tudo que você decide na sua vida, se não tem o consentimento do seu coração, isso não é uma decisão forte. Então, qualquer dificuldade vai abalar aí essa sua decisão. Né? Eu vou pedir aqui a permissão para a gente abrir um parênteses essa questão aí. Isso é um ponto importante que você está falando aí, porque a gente observa que, do modo geral, nós temos o hábito de decidir as coisas não de forma profunda, com a alma,
mas temos o hábito de tomar decisões baseadas em contextos da vida, situações, do que o outro vai pensar, do que vão dizer de mim, o que é mais importante na questão financeira, enfim, se essa decisão aqui é interessante para mim em relação ao outro, enfim, a gente cria uma série de justificativas para as nossas decisões. E aí você falou de um ponto interessante, que a decisão ela tem que vir da alma. Só detalhe um pouquinho melhor essa questão aí, que eu acho ela de suma importância, Cleise. Essa questão de decidir de dentro, de coração, da alma. Uhum. Eu vou até trazer um contexto, né, que foi até de um workshop voltado a organizações, uma conferência para organizações onde o tema fala-se sobre a humanidade nas empresas, né? E dentro dessa conferência falaram sobre feel set, né? A gente está tão acostumado com mindset, só que agora já se fala em feel set, que é o nosso sentir. E aí, quando a gente percebe a palavra sentir, a gente logo lembra de sentido. E todo sentido aponta uma direção. Nós estamos muito acostumados a sermos reféns de uma mente que está cheia de dados, cheia de programações. Mas quando a vida está em equilíbrio, nós nos sentimos bem. A gente não precisa de um letreiro para dizer está tudo bem, né? O sensor que a gente tem é esse sentir. Então, claro, não vamos aqui, como que eu posso dizer, confundir, né, esse sentir com impulso, né? Nós precisamos ali balizar, né, pensar sobre o pensamento, ver o que é uma resposta a um gatilho emocional, ver o que é uma resposta de um trauma, ver o que é a resposta do que os outros querem para a gente. Por isso que eu digo que é um processo simples, mas não vou enganar ninguém dizendo que é fácil. Precisamos de muita condução mental, precisamos de muito discernimento. E até falar sobre discernimento, discernir não tem a ver só com o nosso racional. Tem que ser avaliar o lado racional com o emocional, trazendo consciência, que é essa percepção que temos sobre nós mesmos em relação com o meio. Acho que eu respondi a sua pergunta. Sim, muito bem. É exatamente isso. Mas, então, ficou bem claro aí, acho que o pessoal entendeu bem essa questão do sentir, que seria o primeiro passo, né? Uhum. Então, vamos lá. Qual seria o segundo passo, então, Cleise? O segundo passo é exercitarmos a nossa presença no presente. Outro assunto bastante difundido, né? Mindfulness, né? Eu mesmo, no meu canal, eu desenvolvi uma nova metodologia justamente para fazer essa condução mental, que eu chamei de reflexão evolutiva em atenção plena. Eu trouxe alguns temas e conduzi mentalmente as pessoas que estavam assistindo a chegar à sua conclusão a partir da sua consciência, a partir de todas as suas respostas internas, né? Porque nós não somos nem os nossos pensamentos, nem as nossas emoções. E quando a gente toma consciência disso, quando nós exercitamos a presença no presente, e aí eu vou precisar trazer já a terceira etapa, que é nos colocar na postura de auto-observador, que é ser testemunha dos nossos pensamentos. Unindo essa presença no presente e trazendo essa postura de auto-observação, nós descobrimos muitas coisas a respeito das nossas emoções e dos pensamentos que são colocados na gente, que são programados. Porque muitas vezes a gente teve um dia que a gente considera produtivo, mas a gente deita cansado, frustrado, porque aquela vida, aquele dia, não satisfez o seu ser. É como se nós tivéssemos matéria, que é o nosso corpo, e a nossa essência andando separados. Para a gente se sentir feliz e realizado, essa nossa essência tem que se fundir a essa matéria, né? Esse nosso veículo. E é assim que a gente começa a despertar mais esse nosso lado consciente. Quanto mais a matéria e a essência trabalham juntas, mais consciente nós estamos. Ok. Num outro contexto, você está falando aí, eu estou lembrando aqui de alguns detalhes que, num outro contexto, eu
uma pessoa também comentou sobre essa questão, e ela colocou exatamente isso que você está falando, mas com um contexto um pouquinho diferente. Então, foi colocado assim, que quando você, para que você possa ser realmente, utilizar o teu poder e transformar, você precisa estar inteiro. E quando você está apenas parcialmente, ou seja, que a tua essência não está alinhada com a questão material, com a tua questão emocional, é como se você tivesse fragmentado e, consequentemente, você tem dificuldade de manifestar o teu poder, ou poder pessoal, o teu poder de transformador. Então é muito importante estar bem alinhado com isso que você está colocando, que realmente precisamos estar mais unidos, né? Essas várias questões nossas, as questões emocional, mental, a questão física, né? Material, e é tudo isso, essa união de tudo é que forma o eu, o ser humano, né? Não somos só corpo carnal, mas uma somatória aí de um corpo mental, um corpo emocional, que sente, que vibra, que se emociona e precisa estar tudo muito bem, como uma orquestra, né? Os instrumentos precisam estar afinados e coerentes entre eles, com as notas, para que você possa ter realmente uma bonita melodia. Então, é muito, muito legal essa colocação sua, Cleise. Cleise, eu estou achando que o tempo vai ser curto, porque eu vejo que são assuntos que, da forma que as pessoas precisam trabalhar, então eu vou deixar aqui a dica, se alguém que está nos ouvindo quiser fazer perguntas, podem estar postando, na medida do possível, se a gente podemos estar respondendo, mas ao finalzinho a Cleise vai estar deixando aqui as dicas, os canais que você pode, inclusive, obter maiores informações e aprender melhor, né? Conhecer melhor tudo isso, para que você possa externar melhor, pôr em prática de uma forma mais plena o teu potencial e realmente causar uma transformação na tua vida. E o interessante é que a transformação não é só na vida nossa, né? Mas na vida de todas as pessoas ao nosso redor. Não é isso, Cleise? Quando um se transforma, o meio ambiente também se transforma, não? Com certeza, nós somos o principal fator, né? Não é o ambiente tem uma influência sobre nós, mas nós também temos uma influência sobre o ambiente, né? E aí, só aproveitando algo que você trouxe que me despertou aqui, Nelson, essa questão de estar inteiro, né? Isso aí mais uma vez reforça essa questão de ser importante sentir, tem que ser uma necessidade da pessoa. Não vai ser o marido, a mãe, o filho que vai falar, você precisa se transformar. Tem que ser sentido, porque aí é uma probabilidade maior de você estar inteiro. Mas aí surge de repente, um conflito, uma dificuldade ou um fator desestimulador. Por exemplo, eu trouxe aqui que para a gente exercitar a postura da autoobservação, exercitar essa presença no presente, eu propus uma prática de reflexão evolutiva. Mas de repente a pessoa não se sente bem em ficar parado pensando, né? Porque na verdade meditar não significa ausência de pensamentos, mas meditar significa pensar sobre os pensamentos. É você estar ativo lá, a sua consciência estar ativa, né? Então o que eu quero dizer para você que de repente tem essa dificuldade, né? Não desanimar, não falar, não vou nem ouvir os outros passos que isso não é para mim. Por quê? Você estar concentrado, você estar em presença no presente, nada mais é do que você realizar uma atividade em que você esteja desenvolvendo uma intimidade com você. De repente, você gosta de cuidar do seu jardim, de cuidar das suas plantinhas. Enquanto você faz isso, que é algo que te dá prazer, pense sobre seus pensamentos, pense sobre suas emoções. De repente, você gosta de ver Netflix, mas às vezes nossa cabeça não vaga um pouquinho, a TV só está lá ligada. Então, nesse momento que a sua cabeça, a sua mente se distanciar ali do conteúdo, busque pensar sobre seus pensamentos e sobre suas emoções. Às vezes, até o conteúdo da série, do filme, vai fazer você refletir. Aproveite esses momentos, mas não desista de acessar essa sua fonte de poder de transformação, que é exatamente a sua essência, a sua consciência. Tá bom? Então, vou correr aqui só com os próximos temas, só para anotarem, embora eu já adiante que eu vou deixar esses tópicos no meu Instagram, né? Que eu vou passar no final para vocês. Mas eu acho que é bacana, né? Eles terem uma trilha e saírem satisfeitos desse nosso encontro. O que você acha, Nelson?
Com certeza, mas aí eu vou pedir um pequeno interrupção, nós rapidamente vamos para um pequeno intervalo, Ah, né? tá. Afinal de contas, a TV precisa, né? É, Funciona graças a isso. Vou chamar o Tata Martins, que ele vai entrar com a propaganda. Peço que todos continuem nos acompanhando. O intervalo é rapidinho, a gente vai, daqui a pouco estamos de volta. Continue nos acompanhando e vamos aqui descobrir, junto com a Cleise, o que você pode fazer para transformar, provocar uma transformação pessoal, utilizando esse poder que você possui por meio da consciência. Fique conosco, daqui a pouquinho estamos de volta. Tata Martins, é contigo. TV Tudo Praia Grande Litoral. Sabe por que muitas pessoas querem se associar à CDL Santos Praia? Plano Empresarial Unimed Santos. Assessoria Jurídica gratuita. Plano Odontológico. Sala para cursos, palestras e reuniões e salão para eventos. Cartão exclusivo com descontos de 10% a 60% em cinemas, academias, lojas, escolas, faculdades e restaurantes. Associe sua empresa CDL Santos Praia, um órgão em defesa do lojista. Aqui você ganha muito mais. Renove o seu visual nesse final de ano. Vem pro Odonto Company. Faça um tratamento de implantes, próteses, para você substituir um dente ausente ou trocar uma prótese móvel por uma fixa. Agende já a sua avaliação. Odonto Company, a clínica número 1 do Brasil. Sabe aquele dia que dá aquela vontade de comer um bolo, mas o bolo da vovó, aquele bolo caseiro e tudo mais? É fácil, é só vir aqui no Bolos Ocean, que aqui tem aquele bolo caseiro que você vai lembrar do tempo da vovó. Aqui no Bolos Ocean você encontra bolos caseiros, bolo integral, bolos com cobertura e cuca, encontra também bolos especiais, bolos de queijo, torta salgada e pudins. Bolos Ocean. Apresentar algumas coisinhas para vocês aqui. Além de games, a gente trabalha também com outro tipo de mercadoria, que é a parte de som, caixinhas de som, fones de ouvido. Nós temos bastante coisa de fone de ouvido Bluetooth, alguma coisa para informática também, mouse sem fio, teclado, miniaturas, tá? Tem bastante coisa aí. E na parte de games, a gente é especializado, assistência técnica, tá? Trabalhamos com conserto de qualquer tipo de videogame há bastante tempo já, temos oficina especializada nisso e temos aqui, ó, vários videogames à venda, tá? São videogames novos e seminovos, temos vários preços, tá? Temos a pronta entrega, facilitamos no cartão, parcelamos até 10 vezes no seu cartão e à vista tem aquele descontinho especial. Estamos de volta com o programa Espiritualidade Quântica. Meu nome é Nelson Cunha. Estamos hoje tendo a honra de ter como convidada a Cleise Timóteo. E nós estamos falando hoje sobre como você pode descobrir o poder de transformação pessoal através da sua consciência. E a Cleise há pouco estava falando sobre os 7 passos que você pode fazer para poder galgar, né, conhecer um pouco, conectar-se com a tua consciência. Cleise, você tem a palavra. Vamos continuar falando sobre os 7 passos? Vamos sim. Bem, nós paramos no terceiro, né? Eu vou falar corridamente aí os 7. E aí, Nelson, fica à vontade para pedir que a gente aprofunde mais cada um deles, tá bom? Ou o pessoal que estiver assistindo. Bem, o 4º passo, a partir do momento que você desenvolve essa intimidade com você mesmo, que você entende que você pode pensar sobre os seus pensamentos, que isso são atividades diferentes, ler os pensamentos, ler esse letreiro que vive incomodando a gente e pensar ativamente sobre eles é diferente, né? Então, a partir do momento que você passa pelo 3º passo, que você faz essa postura de autoobservação, que você se torna uma testemunha dos seus pensamentos e não um julgador, onde você se condena muitas vezes,
você passa a identificar os pensamentos intrusivos. Esse é o quarto passo. O quinto passo é identificar as suas emoções e os gatilhos, porque as nossas emoções, elas são processos inconscientes e automáticos. Todas elas têm muito a ver com a nossa sobrevivência. As emoções e os sentimentos é o que compõe os afetos dentro da neurociência, né? Mas tudo isso nós podemos perceber se auto-observando. Quando que começa o sentimento, que é uma percepção consciente da emoção, né? Então, quarto passo, identificar pensamentos intrusivos, aqueles que não te fazem evoluir, aqueles que te sabotam, aqueles que não são seus, mas que programaram em você. E o quinto, que é identificar emoções e gatilhos. O que, quais fatos, quais palavras, quais símbolos, quais pessoas programam em você emoções que já se tornaram automáticas em você e que de repente pode estar desequilibrando a sua saúde, o seu bem-estar, né? O sexto passo é descobrir as suas forças e as suas fraquezas. Quando você começa a se entender, se conhecer, diferenciar o que não é e o que não tem a ver com você, colocando a sua consciência para desenvolver essa percepção do que é você, do que é o ambiente, do que combina entre os dois. Então, descubra as forças e as fraquezas para aí sim, no sétimo passo, você ativar essa força através da sua consciência. No momento em que você entende suas forças, suas fraquezas e o utiliza estrategicamente para a sua evolução e para o que você quer realizar de desejo do seu coração, né? Então, quando você tem o poder dessa sua força, quando você já se conhece até esse passo, né? Existem técnicas de condução mental para tudo isso que eu estou falando, né? Quando você chega nesse passo, você já está conseguindo desenvolver o comando, porque controle nós não temos de nada. Nós conseguimos desenvolver o comando daqueles pensamentos que estão autorizados a se tornarem ações e impactar a nossa vida. Então, por isso que o poder da nossa consciência está exatamente em fazer florescer a nossa essência para o mundo e criar raízes de forma que sejamos realizados nesse mundo. Conclui? Muito bem, muito bem. Gostei. Mas vamos lá. Você falou dois pontos importantes, né? Que é você observar os tipos de pensamento que vem à sua mente. A mente é algo interessante, que ela parece que é uma máquina que muitas vezes funciona de forma desenfreada. Se a gente pedir para alguém não pensar em nada, é quase que impossível, porque a mente parece que ela dá a impressão que ela tem um funcionamento autônomo e que, né, fulmina vários pensamentos, ideias, e você falou também de sentimentos. E uma das coisas que a gente observa, principalmente na questão de sentimentos, é que quando você, por algum motivo, ativa lá e você tem uma sensação e um pensamento ruim em relação, por exemplo, a uma situação, uma pessoa, que você pode ter tido uma experiência negativa na vida e etc. É interessante que em muitos casos a pessoa quase que praticamente não tem controle sobre isso. E muitas vezes aquilo acaba até por dominar ela, altera o estado emocional, ela fica transformada, digamos assim, mas num contexto negativo, digamos assim. Ela se transforma, fica ou aborrecida, ou triste, muitas vezes até deprimida. E nesse sentido, esse trabalho, esses 7 passos, no momento em que eu passo a ter essa conexão com a minha consciência, de que forma eu posso trabalhar essas questões que muitas vezes parece que nos dominam, né? Pensamentos que vêm, que parece que está automatizado, e essa sensação diante de situações muitas vezes repetitivas em nossas vidas, e que em muitas pessoas aquilo parece que domina o emocional dela. Então, o que a gente pode fazer para ajudar a trabalhar essa questão? Porque parece que é uma questão bastante evidente, né? Que atua muito na vida das pessoas. Sim, sim. Bom, muito se fala sobre inteligência emocional, né? E quando as pessoas escutam isso sobre inteligência emocional, acredita que passando por um processo, fazendo um curso, vai aprender a controlar as emoções. Mas foi como eu já disse, as emoções, elas são automáticas e inconscientes.
e elas vão responder conforme a sua programação mental. Por isso é importante se conhecer, observar os pensamentos. E eu vou trazer um exemplo. De repente a pessoa não consegue controlar o seu ciúme. É algo doentio, explosivo, né? Toma conta da pessoa. Mas por que esse ciúme controla ela? Porque ela se associa, ela acha que ela já se intitula como uma pessoa ciumenta. Ela já chega falando, eu sou ciumenta. E nós sabemos a força que é essa frase, eu sou. Né? Você já está dizendo que você está se apropriando daquilo. Né? Ou seja, você se associa. E é onde está a maior causa do nosso sofrimento. Quando nós nos associamos a essas emoções. Quando a gente não entende que nós somos o observador disso tudo. E como observadores, testemunhas e não julgadores, o que a gente tem que fazer? Né? Qual que é a indicação dentro desses 7 passos? Perceber os gatilhos. É porque a pessoa tocou outra? Se a pessoa só falar carinhosamente não desperta o seu ciúme, então o gatilho é tocar o outro, a pessoa te toca, ela faz carinho, você é carente do carinho dessa pessoa? Enfim, existe uma cascata de pensamentos, né? Por isso que é interessante, é importante, e existem todos esses outros passos anteriores de conhecer mais profundamente o seu ser, entender as programações que aconteceram na sua infância. Né? Eu digo que nós escrevemos o script da nossa vida na nossa infância. Então, a gente aprendeu e trouxe muitas coisas de lá. Só que a gente pode desaprender. E é exatamente fazer esse exercício de se desassociar dessas emoções, se desassociar desses pensamentos. De repente, a mãe, o pai, o irmão, o amigo fala: seu marido, sua companheira está andando muito com fulano, está com muita conversinha. Ou seja, foi plantada em você aquela ideia. Você, por si só, nem pensava sobre aquilo. Então, é percebermos que nós somos uma terra. E a gente precisa ser fértil para aqueles pensamentos, aquelas ideias e aquele conhecimento que realmente vai fazer a gente florescer. Né? E não aqueles que vão ser ervas daninhas. Então, quanto mais a gente exercitar, desenvolver exercícios para se colocar nessa postura de autoobservação, para estar presente na presença, ouvir sua respiração, sentir o ritmo da sua respiração, porque o modo como nós respiramos impacta a nossa fisiologia. E o contrário também existe. É só perceber, quando estamos nervosos, a nossa respiração é diferente. Então, será que se a gente praticar um tipo de respiração mais prolongado, mais tranquilo, a gente não fica um pouco mais calmo? Então, existe essa conexão dos dois lados. Perder o controle é simplesmente se associar 100% à emoção. É simplesmente colocar as rédeas da sua vida nesses pensamentos intrusivos, nessas emoções. E mais uma vez eu repito, não digo que seja fácil, mas é um processo simples. E como tudo que a gente precisa é importante e necessário a gente desenvolver, a gente tem que desenvolver a nossa consistência, a nossa persistência e a prática. Muito bem, você falou de um ponto bastante interessante, de novo, né, desculpa, mas veja bem, dentro desse contexto, pelo que eu estou observando, muitas vezes a gente nos identificamos tanto, ou melhor, estamos tão distante de nos conhecermos, que a gente acha que toda essa bagagem de pensamentos e sensações sou eu. E você está colocando, nos convidando a pensar de uma forma um pouquinho diferente, a você se colocar à parte disso, como aquele que estivesse observando esses pensamentos, observando essas emoções, como se eu pudesse me colocar de fora e observar o Nelson, que tem todos os seus pensamentos, as emoções, vivenciando situações que você quer transformar, e no momento que você se coloca como um observador, você está numa posição de transformação. Seria mais ou menos por aí? Exatamente. Um observador que se coloca humilde na posição de testemunha. O que é a testemunha? Realmente observa, anota, né? Pensa sobre os pensamentos. Agora, se você se coloca em autoobservação como julgador,
você não está numa condição de juiz, você não está preparado para ser juiz, embora sejamos os únicos juízes das nossas vidas. Porque o juiz, propriamente, qual é a atividade dele? É resolver conflitos. E se você se coloca numa posição de julgador, você não está resolvendo conflitos ao observar os seus pensamentos e as suas emoções. Você está criando mais conflito a partir dos seus pensamentos e das suas emoções. Então, eu falo muito que nós precisamos ter amorosidade com o nosso processo. Eu falei aqui como 7 passos, como um processo. A vida é um processo. Não adianta a gente querer correr se a gente ainda nem aprendeu a engatinhar. É ter amorosidade e entender e construir esse caminho com amorosidade, entendendo que tudo bem se você não buscou se conhecer antes, mas se você sente que é agora, decida que é agora, porque sempre há tempo, né? Então, se você começar a desenvolver essa sua postura de autoobservação como testemunha, criar um diário, né? Perceber as emoções, perceber o que te dizem, perceber como você se sente bem, o que te aproxima da paz e o que te tira também, né? Então, tudo isso é o seu processo, tudo isso te ajuda a se conhecer mais. Como eu digo, você pode resolver fazer uma jornada para se conhecer, como você também pode pegar um caminho mais longo, mas que também é efetivo, que é viver as experiências, independente de saber se elas se identificam com você ou não. Os 2 caminhos vai fazer você se conhecer, um com mais sofrimento e outro com menos sofrimento. Muito bem. Já que o convite é hoje a todas as pessoas que estão nos acompanhando aqui passem a se olhar melhor e procurar se entender melhor e se colocar numa posição de observador para que possa compreender todo esse contexto. Como bem disse a Cleise, é importante que você entenda que a tua essência ela é divina e que você tem que se colocar realmente numa posição com muita amorosidade, com muito respeito, olhar para si e entender que ali está um ser divino, uma capacidade infinita, que é importante que você reconheça isso. Se você não reconhecer isso, quem é que vai reconhecer, né? Eu costumo brincar e dizer para as pessoas o seguinte: por que um diamante tem tanto valor, né? E aí as pessoas vão buscar várias qualidades que o diamante tem, porque brilha, mas tem muitas coisas que brilham e não tem valor. É porque tem uma dureza, né? Tem tanta coisa com muita dureza e não tem valor. E realmente o diamante ele só tem valor porque é nós que valorizamos ele. Se as pessoas não valorizassem o diamante, ele seria como uma pedra qualquer. Portanto, a pergunta que a gente faz é a seguinte: você é uma pedra ou é um diamante? E quem vai definir isso não é o mundo, não é nada externo, é você. E a partir do momento que você olha para si sem esse julgamento, com profundo respeito, com profunda amorosidade, com essa intenção, esse desejo de provocar uma transformação, para que o mundo possa se abrir, descortinar para você de uma forma mais amorosa, mais receptiva, é importante, então, que você também passe não só a ver o mundo assim, mas se olhar desta forma também. Estivemos aqui hoje conversando com Cleise Timóteo, que falou sobre todas essas questões de uma forma muito, eu diria assim, sábia. Ela tem uma postura muito profissional. Muito obrigado, Cleise. Gostei muito desse nosso bate-papo. O programa, infelizmente, já está chegando ao fim. Eu vou pedir que a Cleise, então, Cleise, eu vou deixar os próximos minutos para você deixar o seu recado, deixar uma mensagem para as pessoas. Antes, por favor, deixe seu contato, qualquer evento que você estiver organizando, para que as pessoas que estão nos ouvindo, se tiverem interesse, possam contatá-la. Fique à vontade, Cleise. Bom, mais uma vez, muito obrigada, Nelson, por esse espaço, por essa oportunidade, ao Tatá, né? Bom, vocês podem ter contato comigo através do Minha Mente Consciente, nosso Instagram. Nós temos também um podcast, através de todos os players, Spotify, o Google Podcast, é só buscar Minha Mente Consciente. Toda terça-feira ao meio-dia tem episódio novo, inclusive ontem foi um episódio ao ar. E eu estou organizando a partir da semana que vem uma jornada gratuita, justamente para você começar
esse seu processo de acesso ao seu poder de transformação pessoal. Então, lá no Instagram do Minha Mente Consciente, no link da bio, você consegue se cadastrar para essa jornada. Vai ser a partir do dia 23 até o dia 27, e nós vamos fazer uma imersão profunda no seu ser para que você inicie esse processo de autoconhecimento tão importante e relevante para que você alcance os seus sonhos e se realize quanto ser. Porque todos nós só seremos felizes quando nós nos identificarmos com quem somos de fato, com essa luz, com essa centelha divina que todos nós carregamos no nosso peito, no nosso coração. Muito Gratidão. bem. Lembrando aí, então, o contato é lá pelo Instagram, você falou, Cleise? Instagram, Minha Mente Consciente. Minha Mente Consciente. Muito bem. Exato. E podcast Minha Mente Consciente. Ok. Então, busque aí nas redes sociais, você terá o contato aí de Cleise Timóteo, que já deixou claro que ela tem um material, uma forma muito legal, que pode te auxiliar muito nessa questão de você realizar realmente uma transformação pessoal. Fica o convite aqui a todos vocês pelo programa Espiritualidade Quântica. Cleise, mais uma vez agradeço a oportunidade, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Ficamos muito gratos aqui com a sua presença na noite de hoje. Quem sabe mais para frente a gente faz um novo convite, aí você esteja conosco de novo abordando outros temas. E agradeço a você, muito obrigado, um enorme carinho, um abraço enorme para você, a todas as pessoas que estão nos acompanhando, que também tenham uma excelente noite, que fique essa mensagem maravilhosa aí de Cleise Timóteo, e que você tenha aí realmente um potencial enorme para provocar transformações. E lembre-se, no comecinho a gente deixou bem claro que essa transformação não depende de nada externo, e não depende também de nenhuma condição. Você que está nos ouvindo, independente de qualquer questão que esteja vivenciando, você pode sim realizar essa transformação. Só depende, como a Cleise bem afirmou, de uma decisão sua, de uma vontade, de um desejo seu, ok? Siga em frente. O mundo, ele foi criado para descortinar sempre coisas lindas, maravilhosas, realizadoras, construtivas, e é isso que nós devemos vivenciar na nossa vida, no nosso dia a dia. Cleise, muito obrigado. Aqui eu me despeço de todas as pessoas que estão nos acompanhando. Muito obrigado. Obrigada a todos, foi um prazer. Terça-feira que vem, aqui às 21 horas, estamos de novo ao vivo, trazendo informações para vocês que buscam esse despertar da consciência. Mais uma vez, um abraço a todos vocês. Tata Martins, muito obrigado. E aqui a gente encerra o programa. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Agradecido pela audiência. Muito obrigado. Tchau, tchau.